Começam a valer novas regras do INSS em 2021, para entender melhor quem vai ser prejudicado com isso, quem não vai ser prejudicado. Vou pedir para que vocês me acompanhem aqui nesse vídeo, porque é uma questão de interpretação do decreto sobre a Previdência, que fez um comunicado na imprensa. Vou trazer para vocês, mas não se esqueçam também de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nessa quinta-feira, hoje 13 de maio de 2021. Não é inscrito? Quer ficar informado? Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações, dicas e também explicações que eu costumo trazer aqui todos os dias. Desde já quero agradecer a todos que participam, a todos que são inscritos, todos que comentam aqui no canal. Meu muito obrigado, de coração, valeu mesmo. Vocês proporcionaram que hoje eu possa trabalhar para continuar mantendo vocês informados. O INSS não irá mais considerar o período em atraso, mesmo que o contribuinte possa comprovar a sua atividade antes da reforma da Previdência, que passou a vigorar em novembro de 2019. Vamos tentar entender? O INSS interpretou o decreto sobre a Previdência, que fez um comunicado. Cabe no decreto que alterou a regulamentação da Previdência Social, estabeleceu em comunicado diretrizes sobre a carência, o tempo de contribuição e o direito adquirido. São palavras complicadas. Primeiro eu vou ler aqui e na sequência eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho melhor. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário questionou a emissão do comunicado para interpretação às regras. Todos esses atos devem seguir o princípio da publicidade, não sendo adequado à orientação de normas administrativas aos servidores através de comunicação de e-mail, WhatsApp, que não tem validade jurídica. Essas formas apenas orientam internamente e dificultam o acesso aos segurados, advogados, magistrados e até mesmo os servidores que precisam analisar o processo que lhes é encaminhado, conforme normas internas, é o que afirma a presidente do Instituto de Direito Previdenciário, a advogada Adriane Abrante. Ela está reclamando que os comunicados internos do INSS não resolvem nada, que tem que vir a público. Paulo Bacelar, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, explica que, depois do decreto, ou seja, a partir de julho de 2020, julho de 2020, corrigindo aqui, mês 7, o pagamento das contribuições em atraso, após a perda de qualidade do segurado, não vale para carência, e sim para tempo de contribuição. Complicado, nós vamos entender daqui a pouco. Além disso, o INSS entendeu que as competências anteriores à data de entrada do requerimento DER são consideradas apenas após a data do seu pagamento. Se o INSS demorar 8 meses para emitir uma guia de complementação, a data de entrada do requerimento do benefício será alterada para 8 meses. Mas não foi culpa do segurado, e sim do INSS, pois ele necessita da guia para fazer o pagamento e requerer aí o pedido. É o que afirma, portanto. As contribuições pagas em atraso também não serão consideradas para as regras de transição. É aqui que entra regra de transição, regras de mudança da antiga Previdência para a nova. Assim, depois do decreto, não é possível pagar contribuições atrasadas para atingir regras de transição da reforma da Previdência. Com informações da assessoria de imprensa aqui do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários. Complicada a situação? Então vamos ver o que mudou aqui na regra e quem serão as pessoas atingidas. A tão sonhada aposentadoria do trabalhador ficou ainda mais distante para uma parcela dos brasileiros, que nós vamos ver aqui depois desse comunicado. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas. Em comunicado do INSS,
fez uma interpretação do decreto lá do ano passado, o decreto 10.410 de 2020, que regulamentou a emenda constitucional 103 de 2019, que você conhece aí como reforma da Previdência, e estabeleceu novas diretrizes sobre carência, tempo de contribuição e direito adquirido para os contribuintes individuais da Previdência Social terem direito ao benefício. Autônomos e microempreendedores individuais, MEI, que pagarem contribuições em atraso, terão que trabalhar mais para se aposentar. Isso porque o INSS não considerará esse período em atraso, mesmo se a comprovada aí a atividade anterior à reforma da Previdência em vigor desde novembro de 2019. Com isso, as contribuições pagas em atraso não serão consideradas para efeito de cálculo nas regras de transição, ou seja, aquelas que estipulam 50% para quem estava até 2 anos para a aposentadoria em 2019 ou 100% para o trabalhador a mais aí sobre o período que faltava para conseguir se aposentar. As mudanças não se aplicam a trabalhadores com carteira assinada e contribuintes facultativos. Quem são contribuintes facultativos? Donas de casa e estudantes, por exemplo. Tá? Uma mulher com 26 anos de INSS pago, por exemplo, que tenha tido uma empresa entre 2000 e 2002, são 2 anos aqui, por questão financeira não conseguiu pagar as contribuições do INSS no período de 2 anos. Se comprovar a atividade e pagar esses meses atrasados, ela teria aí, no caso, 28 anos de recolhimento antes da reforma da Previdência de 2019 e poderia se beneficiar da regra de pedágio, portanto, de 50%. Aquela regra que diz que quem faltavam 2 anos, no caso das mulheres, 30 anos de INSS, antes da reforma da Previdência, poderia se beneficiar na regra dos 50% de pedágio. Dessa forma, ela poderia pagar 50% a mais do tempo que faltava para conseguir aí aposentar antes da reforma da Previdência, ou seja, faltariam 2 anos para completar os 30 anos de contribuição pedidos pela lei. Ela, portanto, só precisaria pagar metade disso, 50%, ou seja, mais 1 ano, totalizando aí os 3 anos necessários para conseguir sua aposentadoria. No entanto, após esse comunicado do INSS, embora ela possa pagar esse período em atraso, não poderá se beneficiar dessa regra. Procurado por essa matéria, o INSS não se pronunciou até o presente momento. O risco de jogar o dinheiro fora é o que eu quero alertar a vocês. Um ponto destacado aí pelo diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário em relação ao pagamento em atraso a partir de 1º de julho de 2020 é o fato que esse tipo de pagamento de beneficiar aí o INSS, mas não o trabalhador. Então, portanto, você pode pagar o INSS, mas não ser beneficiado. É como se uma pessoa pagasse retroativamente, pagasse para trás 2 ou 3 anos, que faltasse aí, por exemplo, aí para você conseguir atingir, homem, os seus 35 anos de contribuição e pedisse aí a aposentadoria, porque em 12 de novembro de 2019, data da promulgação da reforma da Previdência, já teria completado os 35 anos de contribuição, caso aí dos homens, e 30 anos no caso das mulheres. O INSS vai dizer, não, exatamente, você pagou esses meses agora. Na época, você não tinha os 35 anos necessários. Esse pagamento não vai valer. Então fica bem explicado. Para entrar nas regras de transição, para conseguir, antes da reforma da Previdência, o tempo necessário para a aposentadoria, não pode mais pagar. O segurado pode estar jogando dinheiro fora. É o que advertem aí os especialistas. Por isso, acrescenta aí, é importante consultar um advogado para não gastar esse dinheiro pagando contribuições do INSS que não serão consideradas. O pagamento de contribuição em atraso não valerá
para a carência, que é o tempo de contribuição para ter direito ao benefício. Vale lembrar, porém, que embora as contribuições não sejam computadas para o tempo de recolhimento, o valor do recolhimento contará para efeito de cálculo de renda inicial, quando a aposentadoria for concedida. Não vai ser computado para tempo de aposentadoria, mas vai entrar ali dentro do seu cálculo no valor da renda que você vai receber. Também é chamada a atenção em relação à data de entrada do requerimento, DER, que é quando você pede o benefício do INSS. Após a publicação do decreto, em junho do ano passado, o INSS entendeu que as competências anteriores ao pedido de entrada, a data de entrada do requerimento, serão consideradas apenas se a data de pagamento for a partir de junho de 2020, mês posterior à publicação do decreto. Se o pagamento for antes, será desconsiderado. Complicado, né, essa situação? O que os especialistas explicam? Só para a gente ver se a gente entende aqui. O segurado precisa de 180 meses. São 15 anos de INSS pago. Mas dá para dar entrada aí no pedido da aposentadoria, por exemplo, com 14 anos e meio. Para pagar esses 6 meses que faltam, ele precisa de uma guia de complementação que é gerada pelo INSS apenas após a data de entrada do requerimento, DER. Essa guia só vai ter validade se o pagamento for feito aí a partir de 1º de junho de 2020. Além disso, o INSS, se demorar aí cerca de 8 meses, por exemplo, para emitir essa guia, o segurado pode ter que contribuir durante o período de 8 meses e ainda ter que pagar 6 meses de atraso. Não será culpa do segurado, e sim do INSS, pois ele necessita da guia para fazer o pagamento e requerer, portanto, o seu benefício. Então, para aquelas pessoas que, antes da reforma da Previdência, faltando ali, por exemplo, 2 anos, para quem queria utilizar a regra de transição, essas pessoas que tivessem como pagar o INSS que faltou lá atrás, tivessem como comprovar, tivessem suas guias, por exemplo, de contribuição ali para o município, daquela matéria, daquele trabalho que você realizou, tivesse notas fiscais, tivesse, por exemplo, uma firma em aberto, você fala, olha, eu não recolhi aquele INSS naquela época lá atrás, tenho condição de recolher, você pode até pagar, esse dinheiro vai ser utilizado quando for feito o cálculo para pagar o seu benefício, só que não vale para você atingir as regras de transição da Previdência. Vale apenas para você utilizar, para completar, como forma de aumentar o valor do seu benefício lá no final. Ou seja, cuidado na hora de pagar para trás, como eles falam ali, você conseguir, às vezes tinha uma empresa aberta, eu quero pagar aquela guia, naquela época lá, anos atrás, que eu não consegui pagar o INSS, eu tenho que comprovar aqui, eu quero pagar. Antes disso, consulte um advogado, pois essas mudanças podem trazer aí sérios prejuízos, porque você pode pagar isso e pode perder esse dinheiro. Essa regra não vale para os facultativos. Quem é facultativo pode se beneficiar da regra pagando lá para trás, se tiver como comprovar, uma vez que não atingiu aí, por exemplo, as donas de casa, estudantes, pessoas que pagam por conta própria, não tem uma atividade de trabalho ali no caso. Então essa regra vai atingir mais os microempreendedores MEI, que tinham uma empresa aberta, ou pessoas que trabalham por conta própria, que ficaram algum tempo ali sem pagar o INSS. Os autônomos não pode pagar para trás, como dizem. Cuidado, às vezes você pode comprovar que trabalhou, mas se pagar o INSS, em algum dos casos, pode perder todo o dinheiro, não vai valer nada. Antes de fazer o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, para aquelas pessoas que já estavam inscritas no INSS e que estavam nas regras, no caso aqui, tinham seu direito adquirido até a reforma da Previdência, mas faltou ali, você notou que tem como comprovar que trabalhou determinadas épocas, antes de pagar essa guia, procura um advogado para ver se realmente você vai ser beneficiado, se isso vai valer para você com essa nova interpretação aqui do INSS, que pode atrapalhar a vida de microempreendedores individuais, MEI, e também profissionais autônomos que sonhavam em ter
tão sonhada aposentadoria, mulheres com 30 anos de contribuição, homens com 35 anos de contribuição, utilizando as regras da reforma da Previdência. Muita gente acreditou que poderia pagar, completar o tempo para conseguir chegar nas regras, e isso não é mais permitido desde junho de 2020. Entendido? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que a gente possa, em outra oportunidade, voltar para tentar ajudar vocês. Mas a grande questão sempre, antes de fazer o pedido de qualquer benefício, principalmente tempo de serviço, tempo de contribuição, que não existe mais, apenas para as pessoas que já estavam no INSS antes da reforma da Previdência, procura um profissional, procura um advogado para maiores informações. Vou deixar essas matérias aqui que eu vi na descrição do vídeo para você poder ler também, ter uma orientação melhor e compartilhar com as outras pessoas. Cuidado com essa história de pagar o INSS lá para trás, você pode perder o dinheiro e não ter o benefício da aposentadoria. É lógico que esse dinheiro não vai ser perdido, porque lá no final, quando você aposentar, eles vão utilizar esse dinheiro no seu cálculo de aposentadoria. Forte abraço a todos, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês com as informações. Não é inscrito? Já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de compartilhar para ajudar as outras pessoas. Até o próximo vídeo.